Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Dentro do pedacinho do Maná dos Céus, eu, presbítero Gregório, tomei a iniciativa de, durante esta semana, estar falando acerca da Santa Ceia do Senhor. Ontem, o pastor Giovano, o fundador da igreja Só Cristo Salva, ou Só Jesus Salva, ele pediu que eu fizesse a leitura em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 até o 34. Conversou comigo ontem, um abraço, pastor Giovano. Ele me disse que a Santa Ceia será no segundo domingo, a última Santa Ceia do ano de 2021, na igreja dele, ali no Jardim Búzio, será no segundo domingo, dia 12 próximo agora. Grande abraço, pastor Giovano. Hoje, algumas igrejas estão celebrando a Santa Ceia. A Semente da Fé, do Bispo Israel e pastora Sara, estarão celebrando a Santa Ceia na Nova Campo Grande hoje. A maioria das Assembleias de Deus estão celebrando a Santa Ceia hoje. Algumas igrejas estão celebrando 3 Santa Ceia nesse dia de hoje. Porque tem muitos fiéis, então estão celebrando pela manhã, às 3 horas da tarde e a partir das 18 horas. Então nós vemos, amados, que aqui a Santa Ceia é algo importantíssimo para a vida dos cristãos. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele disse acerca de dissensões na ceia. Ele diz dissensões de irmãos, de modo que, de celebrar a Santa Ceia, ele explica como ser. Versículo 17 diante do capítulo 11, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus ou envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisso? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Muito bem, aqui está feita a leitura a pedido do pastor Giovano. Quando ele conversou comigo ontem, ele disse: presbítero, faça a leitura na íntegra. E obedecendo ao pedido de um servo de Deus, eu fiz a leitura na íntegra. Estaremos então comentando a palavra, buscando falar algo. Eu quero dizer que no segundo domingo também, a congregação onde eu congrego, estaremos celebrando a Santa Ceia. Eu, presbítero Gregório, estarei ministrando neste dia. Recebi esta oportunidade através do meu pastor. Então eu estarei ministrando a Santa Ceia no dia 12 de dezembro. Será a última Santa Ceia do ano de 2021 na congregação onde eu congrego. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão neste dia de hoje tomando a Santa Ceia, aqueles que irão tomar no próximo domingo, aqueles que também estarão tomando no meio da semana, outros estarão tomando no sábado. Cada igreja tem a sua liberdade de celebrar a Santa Ceia. Eu quero dizer aos irmãos que esta ministração que eu tenho feito, que eu tenho elaborado acerca da Santa Ceia, ela não é doutrina. Ela não pode ser considerado como um ensinamento doutrinário, porque são interpretação minha, do presbítero Gregório. Então, são interpretação independente minha. Eu posso estar certo ou posso estar errado. Então, examine a palavra de Deus, meus irmãos. Aquilo que eu falo aqui, analise se é conveniente seguir isso ou não. Hoje eu quero falar sobre qual é o significado da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela representa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Jesus mandou tomar a ceia para lembrar o que ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Sabemos, amados, que é fácil esquecer o milagre de Jesus no cotidiano. E a Santa Ceia é um momento para lembrar de novo que Ele morreu por cada um de nós. Então a Santa Ceia é um tempo para refletir e agradecer a Deus pelo sacrifício do seu Filho amado e colocar as coisas em perspectiva. Então, quais são, amados, os símbolos da Santa Ceia do Senhor? Algumas igrejas usam o pão, usam o vinho e usam um copo com água. Nós que congregamos na igreja Arca da Aliança, utilizamos dois elementos, o pão e o vinho. Mas aqueles que utilizam a água, eles utilizam a água como símbolo do Espírito Santo. Está errado? Não.
Não está errado. Mas Jesus, ele nos deu dois elementos que devemos utilizar na ceia, que são os símbolos da ceia do Senhor. São o pão e o vinho. Jesus pegou em coisas simples e fácil de encontrar, para não tornar a ceia num ritual muito complicado. O pão e o vinho não se torna mesmo na carne e no sangue de Jesus. São simbólicos, são símbolos. O importante não é a comida em si, mas o que ela representa. O pão simboliza Jesus. Jesus disse que o pão simboliza seu corpo, que foi quebrado por nós na cruz. Jesus sofreu muita dor, tudo por amor a nós. Ele sofreu a dor que era destinada a cada um de nós, que nós merecíamos. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu por cada um de nós a dor do martírio, a dor do sofrimento na sua própria carne, para que hoje, tanto eu quanto você, venhamos participar da graça do Senhor. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 22, que Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus se refere em memória, ele já estava falando acerca dele não estar mais aqui. Memória, quando você fala memória, sempre é póstuma, porque a pessoa já morreu. Jesus está falando então que ele já não estaria mais entre nós quando nós celebrássemos a Santa Ceia. Ele diz: Este é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Ele está mandando nós lembrarmos que ele se sacrificou por mim e por você. E depois, logo em seguida, ele toma o vinho. O versículo 20 diz assim: semelhantemente, também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Veja bem, ele fala em memória, agora ele fala sobre testamento. Quer dizer, você só pode abrir um testamento de uma pessoa se ele faleceu. O testamento só tem validade após a sua leitura, após ter sido alguém que deixou seu testamento para alguém, e quando o advogado reúne a família e faz a leitura do testamento, ele passa a ter validade. Você vai saber os seus direitos. Então Jesus, ele usa os dois elementos. O vinho representa a nova aliança entre você e Deus. No Velho Testamento, uma aliança era selada com o sacrifício, onde o sangue de um animal era derramado. No Novo Testamento, o sangue de Jesus foi derramado, que foi dado, ou seja, foi derramado quando morreu. Ao mesmo tempo, pagou o nosso pecado e estabeleceu uma nova aliança entre eu e Deus, entre você e Deus, ou seja, entre nós e Deus. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós mostramos ao mundo que Cristo morreu por nossos pecados. Nós mostramos ao mundo que Cristo padeceu por nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Nós mostramos ao mundo que o sacrifício que Jesus fez pagou o preço pelos nossos pecados, e agora ele vive dentro de cada um de nós. Ele está dentro de mim, está dentro de você. Simbolicamente, é como se você tivesse morrido na cruz.
e ressuscitado com Jesus. É isso que eu compreendo ao trazer esta reflexão acerca da ceia do Senhor. Muito bem, amados, preste atenção no que estou dizendo agora. Jesus não deu indicação específica sobre o tipo de pão ou vinho que se deve usar. Algumas igrejas usam o pão asmo e criticam outro ministério que usa o pão fermentado. Eu gostaria que cada irmão respeitasse a maneira como outros celebram a Santa Ceia. Se você usa o pão asmo, amém. Se você usa o pão fermentado, amém. Jesus não deu indicação nenhuma acerca de que tipo de pão deve usar. Nem o tamanho das porções, nem a melhor forma de partilhar e comer a comida, ou seja, nem a frequência com que se deve tomar tudo isso. Então, tudo isto, amados, são secundário. Fica ao critério de cada igreja como fazer. O mais importante é o que a ceia representa, não a forma exata como se toma. Alguns irmãos, eles acreditam que o pão se transforma na carne de Cristo e que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Mas são simbólicos, isso não ocorre, amados. Algumas pessoas interrogam, na Santa Ceia deve haver apenas um pão e apenas um cálice de vinho? Eu estarei respondendo essas questões em uma outra oportunidade. Ao princípio, na igreja primitiva, quando Jesus celebra a Santa Ceia, parece que havia somente um pão, onde Jesus cortou este pão e foi passando para todos, cada um tirar o seu pedaço. No período de pandemia que nós vivemos, não há como fazer isso, não há como uma pessoa participar de um cálice só. Então nós temos já os copos reservados, as xícaras, ou seja, o cálice, onde nós servimos a porção exata que o irmão irá participar, para não ter que compartilhar a vasilha um com o outro, compartilhar o objeto, mesmo sendo considerado sagrado. Uma das questões que nós temos ouvido muito, uma das interrogações que temos ouvido muito, é quem pode tomar a Santa Ceia. O meu segundo áudio, eu vos disse que a ceia é para os salvos. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode tomar a Santa Ceia. Este aqui, amado, é o terceiro áudio que eu estou gravando, então meu segundo áudio foi ontem. É importante compreender o que Jesus fez por cada um de nós. A ceia é para quem é salvo. Não tem sentido tomar se você não acredita ou não aceitou a Jesus, não entregou a sua vida para Jesus. Então não tem sentido você participar da ceia, participar do pão e do vinho, se você não leva em conta o sacrifício de Jesus. Não tem sentido tomar se você não é servo do Senhor Jesus. Porque a ceia é mostrar que você já aceitou Jesus, que você é seguidor do caminho da vida. Tomar sem crer é desrespeitar a Jesus. A Bíblia diz que é errado fazer coisas que não é movido por fé.
Porque tudo aquilo que não é movido por fé é pecado. Por isso é importante se examinar antes de tomar a Santa Ceia. O que a palavra de Deus diz? Cada um examine-se a si mesmo e tome da ceia do Senhor. Então, quem pode tomar a ceia? São aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Estes podem participar da ceia. O presbítero Gregório tem como norma aconselhar as pessoas somente participar da Santa Ceia se são cristão, convertido e batizado, que receberam o batismo nas águas. Presbítero, eu sou amaziado, mas antes de eu ser amaziado, eu recebi o batismo. E agora, como fica a minha situação? Resolva sua situação de casamento, meu irmão. Faça uma reflexão. Eu não posso impedir você de tomar a Santa Ceia, mas a sua decisão é sua, é particular seu. Porque a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. A Bíblia não mandou eu examinar a vida de ninguém. Eu não tenho esse poder de tomar decisão por ti. Eu não tenho esse poder de te dizer que você deve ou não deve. Porque é a tua consciência que vai mandar. Porque a palavra de Deus diz que se a nossa consciência nos acusa, maior é Deus. Imagina se tua consciência está te acusando. Então Deus, Ele é maior. Ele pode trazer uma consequência drástica se você não souber discernir o corpo do Senhor. O que a palavra de Deus diz? Que por causa disto existem muitos fracos e doentes. E muitos que dormem. Quando a Bíblia diz dorme, são dormência espiritual, são morte espiritual. Fraqueza espiritual ainda é passível de haver cura interior. Enfermidade espiritual ainda é passível de haver cura. Agora, dormência espiritual, pessoas que estão dormindo espiritualmente, é como se estivesse morto, estão surdos, são incapazes de compreender a própria verdade. A sua mente acabou se caracterizando. É como se tivesse seu cérebro recebido uma queimadura, onde essa queimadura já não tem mais como curar. Por que as pessoas curem muitas vezes um câncer, queimando o câncer? Ele é chamado de cauterização, onde a carne, problemas da enfermidade é queimada, matando as células. E quem dorme espiritualmente está como morto espiritual, são incapazes de compreender a própria verdade. Muito bem, amados, diletos irmãos. A palavra de hoje é somente isto. A palavra de hoje diz que quando nós nos ajuntamos a um lugar para se lembrar da Santa Ceia, não é para comer, mas temos que examinar a cada um de nós. É importante que haja entre nós uma reverência, porque nós temos que ter esta reverência. Todas as vezes que nós comermos ou bebermos o cálice do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos lembrando que Ele morreu por nós, até que Ele venha trazer
trazer a este mundo o reino, estabelecer neste mundo o reino de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que isso significa? Que até o momento que o pão está sobre o altar, que não é levantado para os céus para ser consagrado a Deus, ele é pão. Enquanto o cálice do vinho estiver sobre o altar, e não é levantado para o alto para ser consagrado por Deus, ele é vinho. Após levantarmos o pão, ofertarmos a Deus, ele se torna sagrado. Aquela sobra deste pão, a sobra do vinho, ela não deve ser utilizado para outros fins. Ele deve ser queimado para que assim seja todo aquilo que é sagrado não seja tocado por outras pessoas. O impuro não pode tocar naquilo que é puro. O corpo e o sangue do Senhor, quando se é consagrado o pão, simbolicamente ele se torna sagrado. O vinho, quando é consagrado, simbolicamente se torna santificado. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram espiritualmente. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Fique com esta palavra de hoje, lembrando que toda a mensagem escrita pelo presbítero Gregório não é doutrina. São ensinamentos baseados na palavra de Deus, mas que vocês devem questionar, ouvir com espírito crítico, para o bom andamento da obra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, amados. Amém e amém.